Estabelecer-se nos Estados Unidos é um passo empolgante rumo a novos começos e possibilidades. Mas como em qualquer grande decisão, a organização é fundamental. Desde cancelar assinaturas, organizar todos os documentos necessários para a viagem, fazer aquela bateria de exames médicos para saber se está tudo bem, despedir-se dos familiares e, é claro, a organização e o planejamento financeiro. E aí vem a grande pergunta: quanto dinheiro é necessário para que eu não passe grandes dificuldades? Você está dando esse passo sozinho, em casal ou em família? Um planejamento financeiro é a base para uma transição tranquila. Nesse vídeo, vamos abordar essa questão essencial, guiando você por esse processo, garantindo que você esteja preparado para o que vem a seguir. Olá, se você não me conhece, meu nome é Bruno. Nesse canal falo sobre Estados Unidos, finanças e a minha jornada rumo à liberdade. Vamos então ao que interessa. Quanto de dinheiro devo levar para os Estados Unidos para que eu inicie minha vida sem grandes dificuldades? Mudar já é um processo bem desafiador. Além de desapegos materiais e emocionais, você tem que desprender uma grande quantidade de tempo e dinheiro para esse processo de adaptação inicial. Mudar de país, então, apresenta novas camadas de dificuldade. As barreiras da língua, diferentes burocracias para coisas que teoricamente são simples, como a abertura de uma conta de banco, fazem com que você se torne alvo fácil de golpistas e aproveitadores. A diferença de valor da moeda é outro fator que faz com que um brasileiro de classe média sinta-se mais pobre do que nunca. Por isso é essencial que você busque o máximo de conhecimento antes mesmo de sair do Brasil. Também é necessário que você tenha uma quantia de dinheiro necessária para cobrir o básico da sua existência nesse novo local. E, se possível, aquela gordurinha também para caso de emergência. Então vamos aos números. Primeiramente, os números que estou baseando esse vídeo são para o estado de Massachusetts e para o ano de 2023. Eu também vou falar um valor que eu considero mínimo para você trazer e um valor que eu considero ideal. Vou falar separadamente para 3 casos: solteiro, casal ou casal com um filho. Então os valores que mais mudariam caso você planeje mudar para outro estado seria o aluguel. Então é sempre bom dar uma pesquisada em grupos ou páginas voltadas a aluguel de imóveis para você ter noção mais ou menos da diferença de preço. Já os demais valores já não mexem muito. Então vamos ao primeiro caso. Se você vem solteiro, obviamente alguns gastos vão diminuir, mas também o fator de risco que você pode tomar é um pouco maior do que se você tivesse com um cônjuge ou com um filho. Então os números tendem a ser bem menor do que caso você venha acompanhado. Então vamos para o primeiro valor, que seria moradia, que é um dos principais gastos que você vai ter aqui. Para quem não sabe, recém-chegados não tem crédito, não tem nome e raramente vão conseguir condições muito boas para um primeiro lugar para morar. É bem comum que você consiga alugar apenas com brasileiros. Existem meios e métodos para você conseguir alugar apartamentos dentro desses condomínios, de apartamentos e tudo mais, mas vai desprender um certo traquejo seu para comprovar, seja comprovando a sua renda, ou seja conhecendo alguém que já esteja aqui no país, já tem um certo score de crédito e que aceite ser seu avalista na hora de você aplicar o seu nome para o aluguel. E há uma certa diferença entre os dois casos. No primeiro, alugando com brasileiros, em geral, eles vão cobrar de você o valor do primeiro aluguel, o valor do último aluguel e um depósito de segurança que também é do valor de um aluguel. Em resumo, assim que você entra no lugar, você já tem que dar 3 vezes o valor de um aluguel, só para iniciar o processo. Caso você consiga alugar de algum condomínio, ou até mesmo algum americano que esteja disposto a tomar esse risco, é comum que você dê apenas o primeiro valor de aluguel e um depósito de segurança. Esse depósito, em geral, é na faixa de $500. Mas para pessoas que não têm crédito, eles costumam cobrar um valor de aluguel cheio também. Também tem outras taxas, como a nova tranca da porta e pequenas outras taxas assim, mas nada que cause um grande impacto no valor total. Então vamos considerar o caso mais comum, e eu acho que é o que acontece para a grande maioria das pessoas, que seria alugar de um brasileiro. Então um valor mínimo que eu considero para você alugar de um brasileiro, sendo solteiro, seria em torno de $1.200 para alugar um quarto. Esse quarto já está incluso normalmente internet, luz, água, já cobre todo esse valor aí dentro desses 1.200. Mas como eu disse, esse é o valor do aluguel, então você normalmente tem que dar o primeiro aluguel, o último aluguel e um depósito de segurança, totalizando $3.600 só no primeiro mês. Então, o mínimo que você tem que trazer para moradia para o estado de Massachusetts seria em torno de $3.600. Como eu disse, solteiro, eu acho que o ideal seria começar no menor custo possível e, com o tempo, buscar o seu próprio ambiente. Então, o valor mínimo e o valor ideal para essa categoria eu considero o mesmo. Segundo gasto que é muito importante você ter, e é uma das primeiras coisas que você deve fazer assim que você chega, é ter um celular. Então, em média, uma conta pode custar entre $50 e $60
uma conta de celular com um pacote bacana, que você possa ter uma cobertura de internet e poder fazer ligações. Óbvio que você vai precisar muito, principalmente nesse início. Eu estou considerando aqui que você traga um celular do Brasil que tenha a capacidade de receber o chip daqui. Então, se você tem essa condição e essa possibilidade, é muito importante porque você vai economizar um bom dinheiro com o celular. Então, o primeiro gasto com o celular seria só o contrato com a companhia telefônica, seria em torno de $60. Já o valor ideal seria no caso de você não ter um celular, então teria que comprar um. Mas, pelo amor de Deus, não vem de cara querendo comprar um iPhone, não se empolgue, ou um Samsung de última geração. Busque o celular mais barato possível. Eu tenho um chinês até hoje, inclusive, e me serve mais do que o suficiente. Então, em torno de $250 a $260 para esse celular, mais o chip da conta telefônica, totalizando um ideal de $320. Terceiro gasto é transporte. De novo, o solteiro pode fazer certas concessões que permitem economizar muito mais dinheiro do que se viesse com uma família. Então, o que eu recomendo? Já sabendo a cidade que você vai morar, já fechando um contrato de aluguel, eu recomendo que procure aluguéis também perto de centros comerciais, que te facilite você resolver coisas e até mesmo procurar um trabalho. Também recomendo que você venha no verão, não só por essa categoria, mas pelas outras que eu vou falar logo em seguida. Nessas condições, chegando na primavera ou no verão e estando solteiro, eu recomendo que você compre uma bicicleta para começar sua vida aqui. Com ela, já é o bastante para você resolver o máximo de coisas possível, até que você consiga mais dinheiro e aí sim comprar um veículo com condições boas, principalmente mecânicas, né? Então, considerando aí uma bicicleta nova, por segurança, uns $200 daria para você comprar para começar a sua vida. E o valor ideal já seria um valor para você olhar um veículo, e cada vez está mais difícil achar veículos em boas condições nessa faixa de preço, mas por segurança, uns $3.000 seria o bastante para você buscar um novo veículo. Não novo, mas seu primeiro veículo aqui. Claro, recomendo que ou você tenha uma noção de mecânica para comprar um veículo que te dê o mínimo de manutenção possível e que ele te ajude pelo período que ele aguentar, ou que você conheça alguém que entenda e possa te ajudar nessa compra. Outro gasto que você vai ter são roupas e utensílios. É outro fator que eu disse que é importante você chegar no verão. Se você chegar no inverno, você já vai ter que desprender uma boa quantia com roupas de inverno. Então, chegando no verão, muitas vezes vai poder comprar só o mínimo necessário e alguns utensílios básicos para que você possa ter na sua casa. Então, creio que uns $200 nisso, mínimo, ou $300 ideal seria o bastante para você começar. Próxima categoria é alimentação. Eu penso que você deveria ter no mínimo 3 semanas de alimentação garantida com o dinheiro que você trouxe. Então, enxutando bem, as compras estão ficando mais caras no mundo inteiro, né? $50 por semana daria para você, dependendo do que você compra, mas obviamente mantendo os gastos no mínimo, se alimentar bem e não ter que passar grandes dificuldades. Então $150 aí, cobrindo 3 semanas, seria um valor mínimo para você trazer. Já o ideal, fechando mais ou menos um mês, 4 semanas de alimento, são $60 para ter uma gordurinha extra. Então $240 seria o valor ideal para esse setor. Você vai ter gastos extras, acredite. Por mais que você planeje, algumas coisas podem sair da rota, você pode ter que chamar um Uber para resolver alguma coisa, você pode ter que desprender um pouquinho mais de dinheiro do que você planejou para um aluguel, e por aí vai. Então, tenha uns $300 mais ou menos, seja mínimo, seja valor ideal, só como garantia de coisas extras. Além disso, como eu disse, para uma conta mínima, tudo bem, você não precisa de ter uma reserva de emergência, mas seria o ideal. Então tenha pelo menos 10% desse valor total que eu já passei, aproximadamente $750, como reserva de emergência caso algo muito fora dos seus planejamentos aconteça. Então o total que temos aqui para o valor mínimo é de $4.500 para um cara solteiro, uma mulher solteira, e $8.500 um valor ideal para você vir com uma certa segurança. Então agora para casal, sem filho, moradia. Lembrando, 3 vezes o valor de aluguel, só que mesmo que você venha para alugar um quarto, que seria o mínimo de gasto possível que você teria, em média ele é alugado em torno de $1.200 para uma pessoa solteira, o mesmo quarto, caso você venha de casal, vai subir, principalmente por conta das despesas como energia, luz e tudo mais. Então, em média, é cobrado $1.500 para um casal, o mesmo espaço que você alugaria solteiro. Então, valor mínimo, $4.500 alugando de brasileiro. Lembrando, se você conseguir alugar diretamente em um condomínio de apartamentos, você não tem que dar 3 vezes o valor do aluguel, mas em média 2 para começar a sua vida. Então eu teria em torno de $4.500 somente para moradia. Celular, a mesma lógica. Caso venham com celulares do Brasil que aceitem um chip americano, um chip de 5G, 2 contas de celular, em torno de $120. Mas caso tenham que gastar com um celular novo, comprem um mais barato, como eu disse.
esse gasto vai ficar em torno de $640. 2 celulares e 2 chips. Transporte. Aqui eu já penso diferente. Uma bicicleta já não faria tanto sentido. Você pode até, caso vocês entrem em acordo, comprar 2 bicicletas e resolvam tudo de bicicleta. Mas aqui eu já recomendo, talvez seja uma opção, alugar o carro por 1 mês e nesse 1 mês resolver tudo o que for necessário e conseguir um trabalho. E aí sim, buscar um veículo. Então eu penso que você consegue alugar aí um carro entre $600 e $800 diretamente com alguns brasileiros e que, caso você tenha passaporte, é tudo que você precisa. Ou então, aqueles mesmos $3.000 para você tentar procurar um carro. Roupas e utensílios, como eu disse, algumas, dependendo se você vem no verão ou no inverno, esse valor vai mudar. Mas uns $300 para os dois, para roupas e utensílios, é mais que bastante para você começar a vida aqui. Mas, um valor ideal, $400 já dá para ter até uma certa folga, caso precise de uma roupa a mais ou outra. Alimentação. $75 para 3 semanas, $225 é o valor mínimo que você teria que trazer para ficar seguro. Já um valor ideal, 4 semanas de garantia de alimento, eu acho muito importante, então $300 é o valor ideal. Extras para emergência, claro, $300 é um valor mínimo, mas o ideal seria ter uns $500, já que vocês estão vindo de casal, 2 pessoas. Pode ser que você tenha gastos não planejados, e isso é muito comum, como eu disse, então traga uma gordurinha extra. Emergência, é bom ter, caso precise, pelo menos uns $1.000 em casal, ou 20% desses valores que eu falei, mais ou menos $2.200. Então, o total, que é o valor mínimo que um casal deve trazer, aproximadamente $6.250 e $12.500 seria esse valor ideal. Terceiro caso, um casal com filho. Bem, como você já deve saber, aluguel vai subir bem. Dificilmente você vai conseguir alugar um quarto. Quase ninguém aluga quarto ou sequer basement, que seria aquela parte de baixo da casa aqui, que é muito comum nos Estados Unidos. Muita gente constrói quase com um apartamento embaixo para alugar. E muitas vezes nem isso você vai conseguir alugar diretamente com brasileiros. Normalmente você vai ter que alugar um espaço próprio. Até pela lei de Massachusetts, você não pode ter, se você tem um filho, você não pode morar num apartamento de apenas um quarto. Tem que ter um quarto para criança. Então, o mínimo que você teria que trazer seria $2.000, que é um valor. Se você der sorte, você vai conseguir nessa faixa. Pode ser que você consiga um pouco mais caro, dependendo da região do estado que você vem. Portanto, entre $6.000 e $7.000 seria o mínimo que você deveria trazer para moradia. $7.500 só para ter garantia de que você consiga alugar um espaço, sem passar grandes dificuldades. Celular. Eu não acredito que criança precise de um celular. Vai depender da idade do seu filho, se ele e também da sua decisão. Então eu mantenho os valores de $120 caso você traga o celular e $640 caso você precise de um celular novo aqui para você e para o cônjuge. Transporte. Aqui também, como eu disse, o risco é um pouco menor que você pode tomar, né? Então, alugue um carro por 1 mês, é o mínimo que você precisaria, uns $800. E aqui eu já buscaria um carro com um pouco mais segurança, obviamente, por conta da criança. Então, uns $4.500 seria ideal para você começar a buscar um carro aqui que tenha um certo nível de segurança e que te dê o mínimo de problema possível. Roupas e utensílios vai subir, uns $50 extra para essa criança daria para começar, então $350 mínimo e $450 ideal, só por segurança. Alimentação, embora eu não ache que 3 semanas seria bom você trazer por conta de ter um filho, né? Como eu disse, menos risco seria possível ser tomado, mas $300 cobriria 3 semanas de alimentação ou 400 para fechar mais ou menos aproximadamente 1 mês de alimento garantido. Extras, $400 para despesas não planejadas, mínimo, ou 500 ideal. E a emergência, como eu disse, a gente nunca sabe o que nos espera quando a gente faz um processo tão agressivo quanto um processo de mudança de país. Então, $1.000 o mínimo que você deveria trazer, $2.800 para cobrir mais ou menos uns 20% desses gastos que eu falei anteriormente. Então, arredondando, aproximadamente $9.000 seria o mínimo que você traria sendo um casal com filho, e uns $16.500, $17.000 seria um valor ideal para você vir com seu filho. Então, esses são, na minha opinião, os valores que você deveria trazer dependendo da sua situação. Aí cabe a cada um, né, ver o que dá para fazer, o que é possível trazer e o quanto de risco está disposto a tomar. E claro, vai depender também do fato de você já vier conhecendo alguém, caso você já venha com um ambiente, um apartamento, um quarto, seja o que for, já garantido, pode ser que a pessoa, sua amiga ou conhecida ou familiar, isente, né, desse 3 vezes o aluguel. Então cada caso é particular, mas tenha em mente que se você venha sem conhecer ninguém, esses são os valores. Também, claro,
O ideal é, nas primeiras semanas, caso você esteja com uma reserva já mais curta, já procurar algum trabalho que garanta os próximos meses, né? E esses gastos são mais pesados no primeiro mês. Nos próximos meses, claro, você só vai pagar um valor de aluguel, o que reduz muito os seus gastos mensais, e não tem o valor do veículo. Então, nos próximos meses, uns $3.000 aí, $4.000, $5.000 desses valores que eu passei, serão diminuídos desse total que a gente conversou aqui. Mas é como eu sempre digo, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Esteja preparado para quaisquer adversidades que você possa ter nesse território novo e desconhecido que você vai se aventurar. Bem, esse é o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu posso ajudar dentro do que eu sei, né, claro, mas vou tentar ao máximo aí responder as perguntas e as dúvidas que vocês tiverem. No mais é isso. Muito obrigado por estar aqui até agora, considere se inscrever no canal e até mais.